Oi gente, tudo bem? Você está no Átomo Quântico e hoje nós vamos falar um pouco sobre prosperidade. O indivíduo que prospera é aquele que consegue se adaptar nas mudanças da vida, consegue expandir a mente, absorver conhecimento, estruturar a própria personalidade, a própria centelha, e com isso ela vai conseguindo organizar a evolução dela de uma forma bem positiva. Como a gente disse nos outros vídeos também, o que a gente faz hoje é projeção daquilo que nós vimos, que nós aprendemos quando crianças. E frases-chave que determinam a ausência da capacidade da prosperidade são frases como: você bagunça tudo, você faz tudo errado, não dá pra deixar você sozinho, não dá pra confiar em você, você só faz bagunça, cagada, assim, né? Então o que isso coloca na mente da criança? A dúvida. Ela sempre precisa de um salvador, de uma salvadora para ir lá e ajudar no que ela está fazendo. Então ela cresce um indivíduo avoado, esquecido, distraído, sempre precisa de alguém para lembrar, sempre precisa de alguém para falar, faz isso, faz aquilo, você vai, né? Escova o dente, toma banho. Então assim, a criança cresce com essa coisa de precisar. Quando a gente analisa os pais, as figuras parentais, a gente vai vendo que são pessoas que temem que os passarinhos voem dos ninhos, né? Então eles criam essas conexões negativas para forçar um laço imediato. Isso é compreensível, tem pessoas que têm medo do abandono, então elas acabam tendo essas linhas de comportamento, mesmo que sem querer, né? Para tentar manter essa conexão mais forte ali, num ambiente controlado. Então a gente vai vendo que tudo é uma questão de escolha. E essa questão de sentir que é incapaz faz com que a pessoa busque sempre se apegar a alguma coisa, se apegar à opinião de alguém. O que você acha disso? O que você pensa sobre isso? Se apegar a uma ideia, se apegar a um emprego, se apegar a um lugar que você sempre compra no mês e você fica comprando fiado. Então assim, a pessoa está sempre se prendendo. Quando a gente fala isso, novamente, a gente pode pensar que é uma coisa boba, sem sentido, e que a gente está até exagerando. Mas quando a gente para analisar o arquétipo que está sendo seguido, é o arquétipo do pagador. Aquele que sempre deve, que sempre está num looping, vivendo para poder pagar a dívida que pensa que tem. Então, quando o indivíduo está preso nessa roda, ele fica incapaz de enxergar a vida num contexto geral da coisa, né? Ele sempre está preso ali, naquele pequeno, naquela coisa. E conforme a gente vai falando novamente, né? Conforme a gente vai entendendo isso, a gente vai sacando, vai entendendo que a pessoa tomou essa decisão. Ela gosta disso. Então, assim, para quem está assistindo e faz sentido e tem dúvidas sobre por que a prosperidade é tão difícil, a gente precisa analisar essas questões. Até que ponto é confortável comprar fiado na lojinha perto de casa? Até que ponto é confortável a gente buscar a opinião das outras pessoas e deixar de se importar com a nossa própria? Até que ponto a gente se anula para fazer coisas que os outros gostam, para satisfazer as outras pessoas e se esquece da gente mesmo, né? Então a gente vai vendo que todas essas questões de anulação, ela faz com que a gente abra mão de quem nós somos, abra mão da nossa própria prosperidade. E quando a gente fala de prosperidade, a gente está falando de polaridade Yang, que é a lógica, que é a estrutura, coisa que vocês já devem saber há bastante tempo, né? Então mesmo quando é a mãe que diz aquelas frases-chave, né, de você é bagunceiro, você não sei o que lá, ainda assim é a mãe que está jogando uma informação Yang problemática para a criança lidar. Então hoje, você crescido, você já adulto, dependendo da idade, a gente sabe que a idade é uma questão de crença, né? Então se você acredita que a idade decide, o grau da maturidade, decide se tem doença ou não, né? A gente sabe que a sua vida vai seguir essa crença. Se você acredita, vai. Se você não acredita, não vai. Quando a gente fala aqui de idade, a gente vai vendo assim que a criança ela vai crescendo e ela vai absorvendo o conhecimento, o que o outro está fazendo, como o outro está agindo, então ela vai se moldando pelos exemplos que ela tem. Chega numa certa idade, ela continua absorvendo, mas ela dá uma freada, porque daí ela começa a montar a dela. Quando ela tá mais velha, assim, nos 30, 40 para cima, dificilmente ela continua absorvendo, ela estaciona. E normalmente as pessoas fazem isso pela vida corrida, né? Tem que pagar conta, tem que sustentar a família, sustentar a casa. Então acaba ficando meio que sem tempo de aprender na mente da pessoa, né? Pra ela pensa que é assim. Então daí ela dá uma parada, ela dá uma segurada, para manter aquela estabilidade, para tentar manter a coisa controlável na cabeça dela. E a gente está falando isso por quê? Porque tem gente que realmente acredita, né? Eu já passei da idade de aprender, eu já passei da idade de entender o que isso significa. Então a gente pensa, se a gente está vendo é porque tem tempo, né? Se a gente está aqui interagindo, trocando conhecimento, é porque dá tempo de fazer muita coisa ainda. Então se você tem essa vontade de
dar um norte para sua vida, independente da idade que você tenha, lembre-se, se a gente tem problema de prosperidade, a gente tem problema com o Yang. A gente tem problema com a figura paterna, os homens. Então a gente tem uma dificuldade de lidar com o masculino. A gente evita, ou a gente tem raiva. Né? Tipo, se chega um homem conversando alguma coisa, a gente pode fugir para evitar uma conversa. Ou a gente diz coisas grosseiras para fugir daquela situação. Então a gente vê um problema na relação que se tem com isso. Então é interessante que quando a gente vê esses perrengues que a gente tem com as pessoas, a gente vê que as pessoas são, como fala, são frutos de uma vibração, de uma polaridade nesse caso, que é a polaridade Yang. Então veja, como que eu lido com os homens no geral? Com o chefe, com o cachorro, com o gato, com o vizinho, né? Com tudo que é Yang. Eu me dou bem com eles? Me dou mal? Não é lá nem cá? Como que funciona isso? A partir dessa resposta você entende como que a sua prosperidade está seguindo. Ela está indo bem? Ela está indo mal? Está nem lá nem cá? Dá para levar? Né? Então nesses pontos a gente vai conseguindo se nortear. Se você quiser ir mais a fundo sobre isso, você pode buscar conhecimento sobre as polaridades, sobre a meditação. E é sempre interessante a gente entrar num estado de perdão, para a gente perdoar as pessoas, sempre se lembrar disso, perdoar os nossos pais, independente do que fizeram, porque eles passaram aquilo que eles sabiam, beleza? Novamente, nunca é tarde para nada. A gente sempre tem tempo para tudo, beleza? Esperamos que você tenha gostado. Até a próxima!